Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu estou sem live, mas eu não vou deixar de compartilhar aqui as minhas visões e previsões com vocês, tá bom? Então, nós vamos começar com previsões para o Brasil e mundo, que eu sei que vocês gostam bastante, que inclusive a maioria delas já está se concretizando, né? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que saiu, a montanha lírios e a mulher e a foice, tá? Eu vejo uma mulher que ela vai estar em um nível de tanta depressão, de tanta ansiedade, essa mulher é da mídia, que ela pode vir a insinuar fazer algo contra a sua vida e isso ser relatado nas mídias. Lembra que eu sempre falo, gente, da nossa questão da saúde mental, o quanto é importante a gente observar o que estamos fazendo pela nossa saúde mental ou como estamos fazendo. Então, nos próximos dias, vocês tendem a acompanhar essa previsão referente, então, a essa pessoa conhecida. Quando a gente fala conhecida, de certa forma, que ficou conhecida pela notícia ou que já é famosa, né? A carta do livro da estrela dos ratos. Ai, 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 gente, olha o que eu vejo, tá? Que vai ter um país que ele tende a omitir algo referente a uma doença. É como se isso já estivesse ocorrendo em tal lugar há muito tempo. E aí eles trazem para o Brasil essa questão. Só que a pessoa diz assim, nossa, mas isso já estava acontecendo. Vocês poderiam ter falado antes. É mais ou menos essa sensação de deveriam ter falado e agora o que a gente vai fazer? Sabe? É mais ou menos esse enredo. Então, sempre no final de cada previsão, vocês sabem já que eu peço para que vocês venham a orar, eu peço que vocês venham então buscar a Deus sobre todas as coisas referente a isso, afinal aqui na Terra somos todos irmãos, né? Outra coisa que eu estou vendo na minha visão, que na verdade assim, gente, eu tive um sonho e depois o espiritual meio que me esclareceu o sonho, então eu vou estar passando aqui pra vocês. Eu sonhei que tinha uma festa, tá? Aonde tinha muitas pessoas ali conhecidas. E uma dessas pessoas, ela meio que surtou, tá? Uma mulher, uma figura feminina, e jogou outras pessoas dentro da água. Então, assim, parece engraçado, mas não é, porque eu via no sonho que algumas dessas pessoas poderiam vir a se machucar, como se fosse uma briga, um surto, e essa pessoa joga pessoas dentro da água, de uma piscina, de algum lugar assim. E isso vai virar, então, notícia nos próximos dias, vocês vão poder acompanhar, para vocês verem a veracidade, então, das previsões. Então, gente, vamos à parte 2 das previsões, tá? Vocês sabem que um pouco eu uso baralho, um pouco eu uso a clarividência e a vidência, vocês já sabem como é que acontece, né? Quem já está, enfim, acostumado comigo há mais tempo já sabe, e quem não está, que está chegando agora, eu sugiro que você faça um tour pelo meu Instagram para você não sair falando aí o que você não sabe, ou que, engraçado que eu só vejo os vídeos quando posta. Lógico, né, gente? O vídeo é feito antes, a gente só faz o corte da previsão quando a previsão é acertada, né? Isso é uma lógica, né? Então, eu vejo muito esse comentário, mas enfim, eu acho que quem está aqui, eu estou aqui, né? Porque eu estou aqui pelas pessoas que gostam do meu trabalho e isso, né? Cada um faz a sua parte e tá tudo ok. E também você não é obrigada, enfim, a acreditar em mim, você pode acreditar em outra coisa que você quiser. Estamos aqui não pela religião, nem pela fé de cada pessoa, mas sim pelas pessoas em si, né? Fazendo bem, então, de certa forma. Bom, gente, eu tenho muito a sensação, tá? De algo referente a uma alergia, tá? Que pode vir a ter, as pessoas ter por causa de um alimento. E esse alimento, inclusive, ele tende a ser tirado do mercado. É como se uma pessoa começasse a apresentar essa alergia por esse determinado alimento e depois, então, outras pessoas apresentam essa alergia e meio que esse alimento ele é retirado do mercado por conta de estar dando esse tipo de alergia que tem a ver com a pele, com os braços, com a boca, enfim, é algo que vai virar também notícia nos próximos dias. Uma coisa que me chama muita atenção, porque assim, eu fico em dúvida, gente, que às vezes vocês falam assim, fala o nome do famoso, e não fala o nome, e eu fico confuso se eu faço ou eu não falo, mas eu acho importante, às vezes, algumas previsões mais, deixa eu só ajeitar aqui, algumas previsões mais claras, eu falo o nome,
para que vocês venham entender como que é a espiritualidade, tá? Me vem muito, gente, a Cláudia Leite, tá? Eu, se eu não me engano, acho que ela é evangélica, né? Quem sabe pode se agradar ou não dessa previsão, não sabemos, mas só passando para vocês a minha visão, eu vejo como se ela fosse passar por uma situação muito constrangedora, tá? Onde ela vem referente a uma outra mulher, onde ela vem às mídias e ela fala sobre, tá? Não que eu estou dando razão para ela, gente, mas, né, como espiritualista, eu vejo que ela vai estar, sim, de certa forma, certa, tá? Então, ela passa por um constrangimento e, de certa forma, ela vai estar correta no que ela está falando ou buscando entender, tá? Bom, gente, então vamos à parte 3 das previsões. Vocês estão me pedindo muito. Vamos por partes, porque tem muita coisa, né, gente, pra falar. E vocês estão me pedindo para falar sobre as previsões do Brasil e do mundo referente à política, aos países e tudo mais. Primeiramente, né, então eu gostaria de falar para vocês, como eu disse, dar uma recapitulada em tudo que já foi falado, principalmente quem é meu seguidor há 5 anos aqui nessa rede, né? Como vocês sabem também, eu uso mais aqui do que outros meios. Eu gosto mais daqui de certa forma, que eu acho que alcança um público maior, né? Outras redes não consegui me adaptar muito. Tudo que tá acontecendo hoje, eu já vinha falando sobre os países que eles iriam fechar acordo, que depois ia ter uma falsa paz, que eles iam começar a brigar perante questões alimentícias por causa do preço. E as maiores dúvidas de vocês é sobre a alimentação. Eu falei para vocês que iria ter um aumento muito grande dos preços. E sim, esse aumento, gente, tende a acontecer de uma forma muito desagradável para várias pessoas. Por quê? O Brasil, ele vai começar a trazer estratégias de fora e me vem muito na cabeça ou a China ou o Japão, tá? Possa ser que eu esteja enganada, porque eu sempre deixo muito claro que eu não sou Deus, né? E eles vão, um desses países vai começar a implantar coisas no Brasil, como se de primeiro momento isso parecesse muito legal, muito ok, mas como eu venho falando há 5 anos já para vocês, depois haverá uma cobrança muito grande para os brasileiros. Não é que nós brasileiros vamos morrer de fome, que vai faltar alimento e coisa errada, não, gente. O que acontece é que é como se a gente fosse fornecedores, bem aquela questão de importação e exportação. Então isso vai dar um auê nos próximos dias, nos próximos meses, e sim, os alimentos tendem a subir, principalmente a carne, os grãos, é coisa que eu já venho falando, tá? Mas isso, no cenário de 2025, é algo que vocês meio que vão ver com frequência, tá? Então, será algo que vai meio que, de certa forma, incomodar. Algumas pessoas aceitam de boa, ok? Mas nós sabemos que outras não. Então, vocês vão ver até mesmo algum tipo de protesto referente a isso nos próximos dias. Vamos, então, para a parte 4 das previsões, visões, clarividência e tudo mais. Você, se tem dúvida sobre algum tipo de previsão acertada, ou se você acha que as minhas previsões são mentiras, eu indico que você vasculhe então aí a minha rede social e veja, procure pelo meu nome, né, e veja a veracidade dos fatos. Se você não acredita, você também não é obrigado a estar aqui. Respeite quem acredita, tá bom? Bom, o que me vem muito na cabeça ainda falando sobre o Brasil e mundo? A questão daquele duelo, né, da tecnologia, ele vai ter uma briga muito feia com um brasileiro a nível política, tá? Isso me remete muito a ser muito falado nas mídias nos próximos dias. É como se esta pessoa brasileira
ela fosse impor algo e de certa forma, então, ele não aceita, né? E ele coloca, então, a boca no trombone, gente, e não quer saber. E vocês vão ver que isso vai repercutir para nós, principalmente brasileiros, de uma forma muito pesada e muito, desculpe a palavra, caótica. Então, observem os próximos passos. Outra coisa que me vem muito na cabeça, outra vez eu já tinha falado, vou falar novamente, é Governador Valadares. Uma energia que ela está indo de positiva para negativa. Quando eu vejo que algo não está certo, uma cidade, um local, um país, um estado, enfim, eu sempre coloco aqui, porque o intuito é que vocês tragam, então, orações para que isso seja evitado ou até mesmo amenizado, tá? Outra coisa que está vindo para mim claramente é a Bélgica, tá? Algo que venha a ocorrer na Bélgica nos próximos dias ou até mesmo nas próximas semanas que possa trazer então um desconforto às pessoas. Então continuem orando para que tudo seja 100%, até mesmo 100%, né, amenizado, para que as coisas não venham a acontecer da forma que eu estou vendo, porque eu vejo, passo para vocês e a gente canaliza, mas tenho certeza que dá para amenizar. Bom, então agora nós vamos para a quinta parte das previsões, tá? Sempre deixando claro, com muita responsabilidade ética, que esses vídeos são para alertar as pessoas, para que as pessoas possam vir a rezar, orar, mentalizar, como vocês queiram falar, para que os fatos e as coisas vistas, de certa forma, sejam o quê? Amenizadas, ou então as negativas nem venham a acontecer. Eu, desde pequena, tenho esse dom, desde os meus 7 anos de idade, consigo prever, sentir, ouvir, escrever, passar mensagens e entre outras coisas, né? Algo que vem comigo, agradeço a Deus por esse dom e vou usar aqui então para passar o que eu estou canalizando para os próximos meses para o Brasil e mundo. Uma coisa que me chama muito a atenção, tá, gente? Vocês estão me falando e me perguntando muito da questão Lula. Já em inúmeras previsões eu já falei para vocês que o ano de 2025, até mesmo o ano de 2026, não seria um ano tão agradável para ele e que teríamos que cuidar, então, a questão da saúde, o que diz respeito à cabeça e o coração, tá? O que acontece, gente? Eu vejo, tenho uma sensação que uma mulher vai tentar afrontá-lo nos próximos dias, vindo com algo às redes sociais também, trazendo para ele uma preocupação, um tipo de... a pessoa meio que quer afrontar, sabe? Essa figura feminina. Referente à cabeça ou coração, eu já falei, já tirei as cartas para isso, remete que ele vai sim lá nos próximos meses ou dias passar por uma cirurgia ou cardíaca ou na cabeça, que remete à hospitalização, aonde a esposa vem com algumas coisas à frente, como eu já tinha falado para vocês também. E também é necessário, gente, observar muito o que vocês ouvem. Por exemplo, eu falei que em fevereiro ele estaria passando por momentos difíceis, que era para cuidar com isso e aquilo. Até mandei uma carta lá para eles, a carta foi recebida, enfim. Mas, gente, o que acontece? Às vezes tem coisas que acontecem que vocês nem sabem, tá? Eu também vou falar do Bolsonaro, que é algo que vocês me pediram. Como eu sempre falo, eu não fico nem do lado A, nem do lado B, mas vamos ver do Bolsonaro, então, para vocês tirar dúvida. A carta do caminho, a carta da cruz, sofrimento, a carta da árvore, na saúde, carta da âncora, vamos ver a carta do jardim e a carta do cavaleiro com a carta do caixão. Vamos para o próximo vídeo que eu vou falar. Então, vamos à sexta parte das previsões e a continuação é sobre o ex-presidente Bolsonaro, no qual vocês têm me pedindo muito que eu traga aqui as previsões. Vocês viram no vídeo anterior as cartas que saíram. Para quem não viu, eu peço que dê uma olhadinha ali. E agora eu vou complementar com a clarividência. Já tinha previsto que ele iria ser hospitalizado, né? Porque já tinha saído a carta da torre nas cartas, a carta da árvore, etc. Tá. Quais são os próximos passos, então, né? Vamos complementar com as outras cartas.
aqui me vem muito a questão de algo referente a um dinheiro vindo à tona, tá? Ó, algo referente a um dinheiro, um corte, é como se fosse um tipo de um bloqueio de conta ou proibir de um tipo de viagem, principalmente em questão do exterior. Então, aqui eu vejo algum tipo de restrição que vão impor na vida dele e isso pode ocorrer nos próximos dias. Também consigo visualizar que um dos filhos, ou um homem, uma figura masculina, uma energia masculina, ao redor dele, né, vai também ser hospitalizado por algum tipo de situação. Vejo que Michele Bolsonaro, ela vem se pronunciar sobre algo referente a uma situação que pode vir a incomodá-la. Então, eu creio que abril, maio, junho e julho, para eles não será uma fase tão agradável. Eu não quero que você deixe a sua opinião política aqui. Esse canal não é um canal de fofoca. Aqui não é o Léo Dias. Aqui é um canal espiritual, onde as mensagens são passadas de acordo com o que a sensitiva e a médium vê. Não é referente à tua opinião política. Vocês veem que eu faço previsão pro Lula, faço previsão para ele, então acho que vocês têm que começar a ouvir de forma mais espiritual, tá? Outra coisa que eu queria deixar claro que eu consigo canalizar é sobre os aviões. O pessoal está pedindo se ainda terá queda de avião. Sim, como eu falei, ainda terá quedas de avião. E aquele avião que eu previ com 100 e pouquinhas desencarnes, meu Deus do céu, ainda não aconteceu. E tende a acontecer nos próximos meses, trazendo um pavor total. Porque é como se essa empresa, né, aérea, ela fosse muito bem requisitada. Então, quanto mais oração, melhor referente aos aviões. Agora eu vou passar 10 visões que eu canalizei que eu gostaria de deixar registrado. Uma delas é uma grande rebelião em um lugar fechado, com as pessoas se passando uma em cima das outras. É um lugar fechado que vem como se fosse um tipo de rebelião, onde as pessoas se revoltam e isso também tende a virar notícia nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. A segunda previsão diz respeito a uma marca de eletrônicos, como se fossem ou de celular, ou de televisão, ou de controle, sei lá o que é, gente, mas eu vejo essa marca sendo falada e uma pessoa, um homem, uma figura masculina, muito revoltada com essa questão, vindo se desculpar em uma nota, né, na internet. A outra previsão que eu tenho é um casal muito jovem da internet, eles são influenciadores passando por uma situação de assalto, tá? E podendo, não vejo morte nem nada, mas eu vejo que eles podem vir a se machucar e a pessoa, principalmente a mulher, ela entra em pânico por conta dessa situação. Então é importante, como eu sempre falo, sempre estar mentalizando Jesus, Deus, aonde a gente for ou o que você acredita. A outra previsão que eu tenho, gente, vem muito na minha cabeça a questão novamente de Criciúma, né? Eu vejo algo referente a águas virando notícia nos próximos dias, Criciúma, tá? Então, quanto mais, como eu falo, oração, buscar a Deus, vibrar no positivo, melhor, assim a gente pode ajudar os nossos irmãozinhos ou outras pessoas que temem a passar por situação difícil, tá? Sobre o Rio Grande do Sul, novamente, eu vou explicar, vou deixar super claro e não vou mais tocar nesse assunto, porque toda vez vocês me pedem e vocês não conseguem entender o que eu quero passar. Há 4 a 5 anos atrás eu venho falando que nós temos essa anomalia que está em um determinado lugar, que vocês já sabem que é em cima de Santa Catarina, enquanto isso vai se movendo de certa forma e as peças não vão se encaixando, vai dando atrito e trazendo as enchentes. Esses dias eu tive um sonho muito terrível, eu até passei para o pessoal do grupo, com lama, barros, chuvas, ginásios lotados, Rio Grande do Sul novamente precisando de ajuda. As enchentes não pararam e deixa eu contar uma coisa que até então a espiritualidade não tinha me revelado, que é uma coisa muito séria, como se isso fosse causado por alguém. Explicação? Não sei, mas vai vir isso à tona também algum dia, em algum determinado momento. Vamos então aos últimos vídeos de previsões e com o tempo eu vou fazendo mais. Me vem muito na cabeça uma cantora de funk, infelizmente fechando o seu ciclo de forma abrupta,
e as pessoas literalmente vão ficar sem entender o que aconteceu ou como que isso foi acontecer. Por isso que eu digo, gente, é necessário que a gente mantenha uma vigília constante sobre a nossa vida. Saiu de casa a hora, teus filhos saem de casa a hora, busca Deus sobre todas as coisas. Já expliquei que há coisas que é destino, mas outras nem tanto, são causadas até mesmo por inveja, olho gordo, etc. tal. Então eu vejo essa cantora de funk perdendo a sua vida ou fechando o ciclo. Então, que Deus, de certa forma, consiga dar o grande livramento. Eu também consegui canalizar uma mensagem de uma pessoa, tá? Mas eu não sei se eu vou deixar aqui mais tarde, se eu vou colocar no grupo, porque essa questão de conseguir transmitir mensagens, né, de certa forma do além, traz muitas críticas, às vezes umas críticas muito pesadas, e eu também não consigo entender pessoas que não acreditam o que elas fazem aqui na minha página, né? Então, eu vou pensar se até a noite eu coloco isso que eu recebi, que é algo muito importante, ou se eu deixo lá de forma só para o grupo mais das pessoas que estão ali de algum tempo que realmente acreditam, tá? Outra coisa, gente, que me vem muito na minha cabeça, muito mesmo, é a questão da Austrália. Me vem forte na cabeça, é como se alguém fosse irritar esse país e a pessoa responsável vem com tudo, mas assim, a pessoa não dá moleza. Então, não sei o que pode vir a acontecer, né, referente a algo que parece uma sensação de algo que as pessoas não estão vendo, mas que já vem há muito tempo acontecendo. Sobre a questão financeira, gente, sobre questões que vocês me pedem muito, mas como é que vai ficar as finanças no Brasil e no mundo? Eu já falei pra vocês que a intenção lá na frente é que tenha moedas ou uma moeda única, por isso que algumas coisas tendem a acontecer, principalmente o apagão cibernético, tá? Isso é algo que vocês podem escrever aí que tende a acontecer, trazendo uma mudança muito significativa na questão contas, bancos e... Então, você que investe, toma muito cuidado, vá com calma, tenha cautela, porque dá uma observada no que está acontecendo no mundo ao redor, para você ter uma noção das coisas. Então, tenho que me apavorar, não. A gente só tem que cuidar da questão financeira. Vamos, então, aos últimos vídeos de previsões e com o tempo eu vou fazendo mais. Me vem muito na cabeça uma cantora de funk, infelizmente, fechando o seu ciclo de forma abrupta, e as pessoas literalmente vão ficar sem entender o que aconteceu ou como que isso foi acontecer. Por isso que eu digo, gente, é necessário que a gente mantenha uma vigília constante sobre a nossa vida. Saiu de casa a hora, teus filhos saem de casa a hora, busca Deus sobre todas as coisas. Já expliquei que há coisas que é destino, mas outras nem tanto, são causadas até mesmo por inveja, olho gordo, etc. tal. Então eu vejo essa cantora de funk perdendo a sua vida ou fechando o ciclo. Então, que Deus, de certa forma, consiga dar o grande livramento. Eu também consegui canalizar uma mensagem de uma pessoa, tá? Mas eu não sei se eu vou deixar aqui mais tarde, se eu vou colocar no grupo, porque essa questão de conseguir transmitir mensagens, né, de certa forma do além, traz muitas críticas, às vezes umas críticas muito pesadas, e eu também não consigo entender pessoas que não acreditam o que elas fazem aqui na minha página, né? Então, eu vou pensar se até a noite eu coloco isso que eu recebi, que é algo muito importante, ou se eu deixo lá de forma só para o grupo mais das pessoas que estão ali de algum tempo que realmente acreditam, tá? Gente, me vem muita palavra Varsóvia. Me dá uma sensação muito ruim quando eu falo deste local, parece uma capital, né? Trazendo grande sofrimento à população. Então, quando tem essas previsões mais densas, você que está aí, mesmo que você não conheça as pessoas que residem lá, vamos orar, tá? Vamos buscar sempre partilhar um pouquinho da nossa energia com outras pessoas que precisam. Querendo ou não, as tuas orações, elas tendem a chegar, ultrapassar vários e vários e vários lugares, tá? Eu vejo, agora me vem uma visão do Eduardo Costa, envolvido em grande polêmica, vai trazer um estresse muito grande para esse homem, onde essa situação tende a demorar para passar. Outra coisa, questões de crianças no exterior. Vai ser falado, e algumas coisas daquele carinha lá que tá preso, se eu não me engano, vão voltar a ser trazidas à tona,
tá? Onde algumas verdades muito impactantes serão faladas, trazendo um pouco de espanto, aliás,